Olá, meu nome é Débora Cebrian, eu sou coordenadora de projetos do Instituto Educa Digital e gestora de comunicação do projeto de recursos educacionais abertos no Brasil. Bom, o projeto REA Brasil ele teve início no Brasil em 2008, essa discussão veio para cá com a visita de uma delegação internacional ao Ministério da Educação e com a realização de uma série de eventos de sensibilização que aconteceram em São Paulo e em Brasília. A grande missão do projeto ela é inovar realmente em política pública de educação para garantir o acesso ao conhecimento necessário à educação para qualquer indivíduo e não somente aquelas pessoas que estão no ensino formal. A nossa comunidade ela começou pequenininha, com 40 pessoas, né? E ao longo desses anos essa comunidade ela tem crescido, mais pessoas estão escutando falar sobre REA, começaram a estudar sobre REA e hoje nós somos quase 1.000 pessoas em todo o Brasil e nós somos professores de educação básica, professores universitários, pesquisadores, ativistas da cultura livre, cientistas da computação, advogados e realmente qualquer pessoa que se interessa pelo tema e queira fazer parte desse movimento. Desse movimento, alguns membros da comunidade de REA Brasil atenderam a um chamado aberto para escrever o primeiro livro sobre REA em português no Brasil. Esse livro está disponível online em diversos formatos, né? As traduções para o espanhol e o inglês elas estão sendo finalizadas e ele também está disponível em cópia impressa para quem quiser obtê-lo, né? Existe um custo, obviamente um custo do papel realmente. E essa é uma obra aberta, totalmente aberta, que nós esperamos que a partir dela venham outras possibilidades e muitos remixes possam ser realizados, né, através disso. Bom, gente, os recursos educacionais abertos, eles estão apoiados basicamente em um tripé, né, que nós chamamos de ferramentas, de conteúdos de aprendizagem e propriedade intelectual. Né? O ano passado, esse termo que foi cunhado pela Unesco em 2002, né, recursos educacionais abertos, ele completou 10 anos. E hoje o que existe é que muitas pessoas confundem um recurso educacional aberto com acesso gratuito na internet. Nem tudo que tem disponibilizado gratuitamente na internet pode ser considerado um recurso educacional aberto. E isso acontece por causa dessas três coisas que nós estamos falando. Né? A ferramenta seria realmente o software para auxiliar a criação e o uso desse conteúdo de aprendizagem, né? Incluindo a busca, a organização do conteúdo, as ferramentas de desenvolvimento, comunidade de aprendizado online. Aí nós temos os conteúdos de aprendizagem, que são os tipos de recursos, realmente. São cursos completos, ou materiais de cursos, ou tópicos de um conteúdo, temas de aprendizagem, coleções, periódicos. E por último, nós temos a propriedade intelectual, que diz respeito às licenças que podem promover a publicação aberta desses recursos educacionais, né, estabelecendo princípios e a localização de conteúdo. Então, a definição aqui foi reformulada com várias pessoas discutiram esse termo, a reformulação do conceito de REA em 2011 e 2012. Então, com a ajuda da comunidade brasileira de recursos educacionais abertos, a primeira parte desse conceito seria que os REAs eles são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa, que eles estão em qualquer suporte ou mídia, e eles estão sob domínio público ou eles estão licenciados de maneira aberta, permitindo que eles sejam utilizados ou adaptados por terceiros. Bom, gente, no Brasil, uma obra ela entra em domínio público após 70 anos da morte do autor, ok? E quando nós publicamos qualquer coisa na internet sem deixar claro a licença ou o uso que a gente quer que as pessoas façam desse material, pela nossa lei de direito autoral, esse material está regido pelas leis do copyright, que é esse C que vocês estão vendo aí, ou seja, todos os direitos estão reservados a quem pertence à obra, ou é o autor diretamente, ou a quem ele cedeu o direito
né, que normalmente são as editoras. Então, por exemplo, se você é um professor e publica os seus materiais no blog, com a intenção que outras pessoas façam uso desse conhecimento produzido por você, e não deixa claro a licença de uso, isso quer dizer que o seu material, pela lei brasileira de direito autoral, ela já é considerada como todos os direitos reservados. Isso quer dizer que eu não posso redistribuir, que eu não posso remixar, que eu não posso adaptar esse material, né? Então, ao optar por licenças abertas, é o autor realmente quem vai decidir como é que o material dele, como é que a obra dele vai ser usada por outras pessoas. Então, a gente está falando, na verdade, de uma nova forma de gestão do direito autoral, né? E existem várias formas que as pessoas estão buscando de licenciar de maneira aberta, não existe um modelo único, né? Mas, por exemplo, o Creative Commons, que é uma organização sem fins lucrativos, né, eles disponibilizam algumas licenças que são interessantes, né, para alguns casos. Muitas pessoas têm usado esse tipo de licença para licenciar abertamente uma obra, né? A vantagem dele é que o Creative Commons está presente em mais de 60 jurisdições, por exemplo. Né? E quando a gente fala de Creative Commons, e esse termo, as pessoas conhecem cada vez mais esse termo e do que se trata essas licenças, né? Essas licenças de direito autoral do Creative Commons, na verdade, elas fornecem ao autor uma forma simples e padronizada de disponibilizar realmente o seu conteúdo para as outras pessoas, né? Sempre de acordo com as condições que o próprio autor escolhe. Então, oferecer sua obra sob uma licença Creative Commons não significa abrir mão dos seus direitos autorais. Significa oferecer algum dos seus direitos, que é determinado por você, autor. Essas licenças têm como vantagem ser entendíveis por pessoas, por códigos e pelas leis. Então, a gente vê essa figura. Então, por exemplo, os motores de busca, as máquinas, o computador, ele entende o código, porque essa licença ela gera um código HTML. Essa licença também vem com um resumo explicativo, muito simples, para qualquer pessoa que abrir essa licença, ela consiga entender do que se trata. E tem, lógico, a lei completa, que aí é mais para os advogados lerem e entenderem o que significa. Para dar origem ao Creative Commons, às 6 licenças do Creative Commons, nós temos 4 condições, né? A atribuição, o uso não comercial, o não a obras derivadas e o compartilhamento pela mesma licença. Essas 4 condições básicas, elas vão permitir que você possa escolher entre 6 licenças, entre 6 opções de licenças. Né? Sendo que em todas elas a atribuição ela vai estar contemplada. Isso é uma coisa muito importante, ou seja, o autor ele sempre será contemplado. Então, desses 6 tipos de licença, né, a gente tem a primeira, que é o CC BY, ou a licença de atribuição. Né? Como liberdades, ela dá ao usuário a liberdade de compartilhar, de remixar e de fazer o uso comercial do material que foi colocado. Então, as condições são que você deve acreditar realmente a obra de forma especificada pelo autor, né? Somente essa. Aí, em seguida, nós temos a licença de atribuição e compartilhamento pela mesma licença. Então, como liberdade ao usuário, o usuário pode copiar, distribuir e transmitir. Ele pode remixar, ou seja, ele pode criar obras derivadas, fazer uso comercial, mas ele sempre vai ter que compartilhar a obra derivada pela mesma licença escolhida pelo autor, ou seja, ela sempre vai ter esse símbolo do SA junto dela. Em seguida, nós temos a licença de atribuição e uso não comercial, que dá a liberdade para o autor de compartilhar, né, e de remixar, ou seja, de criar obras derivadas, desde que se atribua a autoria e que você não faça um uso comercial, né, dessa obra. Se você quiser fazer um uso comercial, você tem que entrar em contato direto com o autor ou detentor do direito para fazer uma negociação. E daí vem as 3 mais restritivas,
que é a licença de atribuição e não obras derivadas, que dá a liberdade às pessoas de copiar, distribuir e transmitir, até de fazer uso comercial, mas você não pode, por exemplo, copiar, distribuir e transmitir a obra ou fazer o uso comercial dela. Perdão, você não pode fazer o uso comercial dela e nem remixar. Aí vem a licença de atribuição, uso não comercial e compartilhamento pela mesma licença. Né? Essa é uma licença que tem sido muito escolhida, né, por governos aqui no Brasil e alguns projetos. O próprio OpenCourseware trabalha com essa licença, Khan Academy. Então, essa licença ela é um pouco mais restritiva, mas ela já é um primeiro passo, né, para abrir realmente os nossos materiais. Então, com essa licença a gente tem a liberdade de compartilhar, ou seja, de copiar, distribuir, transmitir, de criar obras derivadas, desde que a autoria seja atribuída, não seja feito uso comercial e que essa mesma licença esteja presente na obra derivada. E por último, a licença mais restritiva de todas, que algumas pessoas na nossa comunidade dizem que não se encaixa na definição realmente de recursos educacionais abertos, mas ela é uma licença que protege o autor de alguma forma. Então, ela te dá a liberdade de copiar, distribuir e transmitir, desde que não se faça uso comercial e não se crie obras derivadas. Né? Para você conseguir a sua licença é muito simples, né? No site do Creative Commons, você tem que responder somente a 3 perguntas e a partir da resposta dessas 3 perguntas, ele te indica a licença mais apropriada. Então, por exemplo, a licença dessa apresentação, que é somente de atribuição, né? Ela é a licença mais permissiva. Então, essa é a telinha que aparece para você entender, né? Aquela para todas as pessoas entenderem o que ela quer dizer, né? Aí, na continuação da definição de recursos educacionais abertos, nós temos os formatos. Né? Em relação aos formatos, o uso de formatos técnicos abertos vai facilitar o acesso e o reuso potencial desses recursos. Então, por exemplo, quando você vê essa imagem que eu coloquei, pelo menos 2 deles você já não tem acesso aí no seu computador. Você provavelmente não tem um drive de disquete, né? E muito menos daquele maior. E quando a gente pensa em software, essas coisas também acabam acontecendo, porque além do meio físico, né, existem esses outros inconvenientes. Quantos de nós, por exemplo, já passou pela situação de não conseguir abrir um arquivo, ou porque a empresa atualizou o software, ou porque você simplesmente não tem o software e, portanto, você deixa de ter o acesso, né? Se você não tem a versão mais nova, você não consegue acessar. Então, gente, por exemplo, aqui a gente tem uma tela que eu vou deixar para vocês, falando, tá? A gente tem o formato proprietário e o formato fechado, o formato proprietário e os formatos abertos, né? Então, por exemplo, o formato proprietário a gente tem o Doc, que é o Microsoft Word, o Microsoft PowerPoint, o Excel, são todos do pacote Microsoft Office, certo? Mas a gente tem o OpenOffice, que é uma solução de software livre, né, para que a gente possa usar. E aí vários outros formatos que são abertos ou pelo menos especificados abertamente. Então, em uma cultura digital, a licença mais aberta possível e o formato mais aberto, ou pelo menos especificado abertamente, vai maximizar as possibilidades de compartilhamento, uso e reuso por todos nós. E por último, na definição de REA, né, eles podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeos, testes, sons, imagens, ou qualquer realmente ferramenta ou material que possa apoiar o acesso ao conhecimento. Essa tela a gente vê os diversos projetos que nós mapeamos no Brasil hoje, né? E esses projetos eles variam bastante, de licenças mais permissivas e de diferentes formatos, até licenças mais restritivas e até projetos que nós consideramos mistos, né? Que ele tem um pouco de REA, mas também tem muito material nele que não é um recurso educacional aberto. Então, o REA ele tem 4 liberdades mínimas, né? Então, essa aqui é uma tela adaptada do David Willey, que é um pesquisador da educação aberta, né? Então, são considerados 4 R's, que em português seria o aprimorar, recombinar, distribuir e usar, né?
Então, quando um REA, essas são as liberdades mínimas para o material ser considerado um recurso educacional aberto, né? Usar a liberdade de usar o original ou uma nova versão, aprimorar a liberdade de realmente de adaptar e melhorar esse recurso para a sua realidade, por exemplo, o recombinar, que é o remixar, né, de fazer várias misturas e colagens de vários REAs diferentes para você ter um novo material que atenda a sua que você deseja para sua aula, e o de distribuir, que é a liberdade realmente de fazer cópias e compartilhar esse material com outras pessoas. Uma análise de alguns projetos brasileiros, por exemplo, a gente tem o Portal do Professor, que foi criado em 2008 pelo Ministério da Educação, né? Hoje ele realmente tem muita coisa lá dentro, acho que tem mais de 16 mil conteúdos, né, e materiais para os professores. Só que cada objeto depositado nesse portal, ele tem a sua própria norma em relação a direitos autorais. Né? Então, você realmente tem que checar um a um para saber o que é REA, o que não é REA, como usar, como não usar. Aí a gente tem o portal de domínio público, né, que também é um projeto misto, né, em sua maioria ele é composto por obras que se encontram em domínio público, mas também tem obras que não são, né, ou cedidos pelos autores, então também tem que tomar cuidado de checar, né, os termos de uso desse material. A gente tem a Educopédia, que é um projeto que foi uma política, vou chamar de política educacional da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E essa plataforma ela não nasceu para ser REA, por exemplo, né? Ela se tornou REA depois que os gestores que estão por trás desse projeto entraram em contato com o projeto de recursos educacionais abertos, que participaram do congresso da Unesco em 2012, né? Então, a plataforma hoje ela é CC BY, ou seja, ela é de atribuição. Entretanto, alguns dos conteúdos que estão postados dentro dela, eles têm algumas licenças um pouco mais restritivas, então é importante sempre estar de olho no formato, na licença. O legal da Educopédia é que eles disponibilizam muita coisa para as pessoas fazerem o download, principalmente para as escolas que não têm internet, né? É possível fazer o download em um lugar com internet e levar isso para a escola. Né? Muito interessante, um projeto muito realmente interessante. E também, no Brasil, eu não posso deixar de citar as nossas políticas públicas. Né, que, como eu disse, o nosso projeto ele é um projeto que apoia as políticas públicas no Brasil. Então, nós temos o Plano Nacional de Educação, onde o REA foi mencionado em duas metas, na 5 e na 7. Né? O grande problema é que ele é mencionado junto com o software livre e ele é mencionado junto com o software livre e no corpo do texto está escrito o uso preferencial de recursos educacionais abertos. Então, isso é um problema, porque o preferencial, né, realmente é muito da escolha do gestor e de quem está por trás disso. Né? E nós temos 3 projetos de lei. O projeto de lei federal do deputado Paulo Teixeira, que foi apresentado em 2011, né, ele passou pela Câmara de Educação e ele aguarda o trâmite, né, que o trâmite continue. Nós temos o projeto de lei do Estado de São Paulo, que foi proposto pelo deputado Simão Pedro. Né, esse projeto de lei foi aprovado pela nossa Assembleia Legislativa no final do ano passado, em dezembro de 2012. E o que aconteceu foi que, em fevereiro, o nosso governador do estado de São Paulo vetou o projeto, alegando choque entre poderes, entre o executivo e o legislativo. Né? E na sua justificativa, ele cita vários projetos do estado educacionais que ele chama de REA, mas que na verdade não são REA. Então, vocês podem depois acessar o blog e ver a opinião de professores universitários e de advogados especialistas, né, sobre realmente a justificativa do governador em relação a isso. E realmente nós do projeto REA, a gente não concorda realmente com a justificativa do veto. Né? O governador, o governo ele é a favor dos recursos educacionais abertos e ao mesmo tempo diz que não vai aprovar a lei proposta pelos nossos deputados. E por último, a gente tem um decreto aqui no município de São Paulo, né, que foi proposto pelo secretário na época, o senhor Alexandre Schneider. Esse decreto ele está valendo desde o ano passado
o que é uma coisa muito legal, porque todo o material que está disponibilizado aqui na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, né, ele tem a licença de atribuição não comercial e compartilhamento pela mesma licença, então várias pessoas podem usar e remixar esse material, né? E o Alexandre pontuou pra gente, né, o ano passado, que algumas prefeituras pequenas do estado têm usado, né, esses materiais, tendo só que fazer o processo de impressão, né, pulando o processo realmente com o intermediário, né, com as editoras, de fazer esse processo, porque o material já está ali disponibilizado, ele pode usar, ele pode imprimir, né, ele pode fazer isso e gerar economia para o seu município. Então, essa é uma das finalidades realmente de ter a política pública. E por último, falando de política pública, a gente tem essa política educacional, que é o projeto Folhas, que aconteceu no estado do Paraná, né, nessa gestão de 2003 a 2012, realmente que é um projeto fantástico, reconhecido internacionalmente, que tinha como objetivo a produção e a publicação de recursos didáticos, né, pelos professores da rede estadual. Então, quem participou desse processo passou por todo um processo seletivo, atuou junto com professores universitários, com revisores, né, e esses folhas deram origem ao primeiro livro didático público, né, e ele está até hoje disponibilizado no site do Dia de Educação, né, do estado do Paraná. E o mais legal desse projeto é que realmente houve um desenvolvimento de uma cultura de pesquisa, né, onde o professor era autor daquele material, onde ele considerou toda o contexto do estado do Paraná para pontuar nesse livro, que nem sempre isso é colocado, né? E o conceito realmente de capacitação de professores, né, ele foi levado ao extremo aqui, porque o professor realmente foi tirado de sala de aula, ele ganhava pontos na carreira, ele foi pago para ser autor, para estudar, para continuar estudando e produzindo. Então, essa é a grande riqueza desse projeto. Aqui são alguns dos livros, né, que foram gerados, tem para todas as disciplinas, inclusive para o ensino de jovens e adultos, educação física, filosofia, né, para o ensino médio. Então, gente, eu gostaria de deixar para vocês esse convite para visitar o site de recursos educacionais abertos no Brasil. Nós temos alguns grupos, né? A gente tem uma lista de e-mails que vocês podem participar conosco. Nós temos um grupo no Facebook, também usamos o Twitter, então as pessoas têm livre-arbítrio para decidir qual que é o espaço que ela gosta mais de articular e de debater, né? Vocês podem estar com a gente nesses endereços e eu agradeço, deixo os meus contatos. E eu sei que essa fala é muito curta, ela é só uma introdução realmente aos recursos educacionais abertos, mas eu gostaria de convidar todos vocês, brasileiros e também os amigos latino-americanos dos outros países da América do Sul, da América Latina, para participarem com a gente nesse fórum de discussão, para que a gente possa estreitar mais o nosso conhecimento realmente sobre recursos educacionais abertos, para que a gente possa conhecer o que está acontecendo no país vizinho e ver como é que a gente pode somar forças realmente para que essa ideia ela chegue aos governos, e as pessoas possam realmente se apropriar dos recursos educacionais abertos, né, e não só consumi-los, mas também começarem a ser criadores de conteúdo. Então, eu agradeço a atenção de vocês e eu estou disponível para vocês aqui no fórum de discussão para moderar, né, os comentários de vocês. Então, muito obrigada e até a próxima.